Bom, começando agora mais uma aula 9. Essa aula 9, a gente vai falar algumas curiosidades, né? Sobre todo o assunto que a gente estudou até agora e, e mais umas coisas do dia a dia, né? Isso é muito importante para a questão do Enem, né? O Enem, ele trabalha muito com assuntos do dia a dia, assuntos atuais. O que acontece? Aula 9, Poder das Pontas. Nossa aula expositiva no YouTube. Então vamos lá. O que acontece? Experimentalmente, consta que o módulo da densidade superficial de carga de um condutor eletrizado é maior nas regiões em que ele possui menor raio de curvatura, né? Como ilustra a figura a seguir. Então observe o seguinte. Por exemplo, uma bola, né, eletrizada, uma bola perfeita, né, um ciclo perfeito, na circunferência perfeita. Se, por exemplo, ela perder elétrons, o que acontece? Se ela perder não, ganhar elétron, como é o caso aqui, ela ganhar elétrons, ela vai ficar eletrizada negativamente. E essa carga na superfície, né, que a gente já sabe que as cargas se movimentam na superfície, ela vai se distribuir por igual, entendeu? Vai ser uniforme, densidade superficial uniforme. Esse é o normal de acontecer. Mas aí, no caso de objetos irregulares, como esse aí, né? Observe que na curva A, que é essa curva mais aberta, essas cargas vão estar mais separadas. E na curva B, essas cargas elas vão estar mais juntinhas. Isso, na verdade, é uma característica, né? São as pontas, né? O que experimentalmente a gente sabe é que condutores eletrizados, eles têm maior densidade de carga nas pontas, entendeu? É algo muito interessante. O que acontece? Então, a gente pode ver essas características, elas se refletem com algumas consequências. Então, repetindo, objetos que tem curvaturas assim bem fechadas, normalmente ele tem maior densidade, a maior acúmulo de cargas naquele lugar, né? Que é o chamado poder das pontas. Então é o seguinte, o campo elétrico, então, se essa ponta, a maior densidade de carga, a maior cargas por área, né? Maior quantidade de carga por área. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que uma carga, ela induz, né? Um campo elétrico em volta dela. Então, o campo elétrico nessa região onde há maior densidade de carga, há o quê? Há um campo elétrico maior, né? Eletriza. Aí ioniza o ar, né? O ar ionizado é o ar, ele fica polarizado positivo ou negativamente, né? No caso da figura anterior, nessa parte B, o ar em volta dessa ponta aí que tem uma densidade de carga especial maior, ele vai ficar eletrizado positivamente, né? Porque os opostos se atraem, negativo com positivo. E o ar ionizado é o meio mais propício a descargas elétricas, né? A gente sabe que o que acontece? Para haver transporte de carga elétrica de uma ponta a outra, né? Temos que haver movimento de cargas. No caso, por exemplo, a bateria de um carro, né? Uma bateria de ácido chumbo, você sabe que do polo negativo ao polo positivo existe um líquido, né? Eletrólito, né? Que permite essa passagem de
de elétron de um lado para o outro, né? Que vocês conhecem que é o ácido sulfúrico, H2SO4, que é o ácido. Esse ácido, quando ele está em meio aquoso, né? Ele se divide em um íon positivo e um íon negativo. Então, essa polaridade é a que permite a passagem de carga elétrica. Então, analogicamente, o ar ionizado, quando o ar se ioniza, ele fica propício à passagem de eletricidade, né? Descargas elétricas. Aí o que você lembra? Isso aí, o que vai puxando? Puxa um gancho para quê? Os raios, né? O que acontece? Olha só essa figura aí de um para-raio embaixo e uma nuvem, né? Com a densidade de carga na haste, que é a ponta, né? É maior. Lembre que um para-raio, ele tem esse formato aqui. Esse formato aqui, né? Tem as pontinhas, normalmente são 3, né? E naquela extremidade bem fininha, a densidade de carga é maior, né? Nós estamos usando a nossa regra, né? A nossa ideia. Então, o que acontece? Voltando lá. A nuvem, de alguma forma, ela fica carregada, né? Nesse caso aí, ela ganhou elétron nessa parte de baixo. E aí, o que acontece? Ela vai ionizando o ar embaixo, né? Positivamente. Vai ionizando, né? Se ela está negativa embaixo, ela vai ionizando. Então, o que acontece? Ela vai ionizando, aí fica polarizado embaixo da nuvem, né? Logo abaixo da nuvem, negativo, ainda na nuvem, e o para-raio fica positivo. Aí o que acontece? Esse excesso de carga provoca o transporte de carga de um lado para o outro, né? Que é os raios. Nesse caso aí, ó, campo elétrico E tem que ser maior de 3,10 a sexta Newton por Coulomb, né? Newton por Coulomb é a medida de um campo elétrico. Então, o que acontece? Esse excesso de elétron na nuvem, que é o que normalmente acontece, né? Ter excesso de elétron na nuvem, ele desce na forma de raio até a Terra, que está positiva, né? E aí, uma nuvem, quando ela está carregada, que ela está querendo descarregar aquele excesso de carga, ela fica procurando um ponto mais alto, um caminho, né? Igual lá na bateria, um meio eletrólito, né? Que é o ar ionizado, para que haja movimento das cargas. E o lugar mais alto, mais propício é o para-raio. Observe que o para-raio ele sempre está em cima de uma torre, né? Num lugar bem alto. Então é o meio mais fácil, né, de se chegar dessa carga elétrica. Então, para que esse raio, essa carga elétrica desça da nuvem até a Terra, ele precisa passar pelo ar, né? O ar vai se ionizando até que fique ionizado ao ponto de que dê certo, de descer essa carga elétrica. E você sabe, né, que toda matéria ela tem uma propriedade isolante elétrico, né? A gente sabe que os metais são bons condutor elétrico e fracos isolante, né? Aí o caso do plástico, da madeira, eles são muito isolantes, né? Tem essa dificuldade de passar elétron por eles, né? E aí nós chamamos isso de ruptura de 2, né? Dielétrica, né? Campo elétrico polariza o material dielétrico a ponto de tornar o material isolante incondutor. Então, voltando lá à figura, o ar entre a nuvem, né, o atmosférico e o para-raio, ele é um dielétrico, né? Ele está ali como isolante. Mas aí ele vai sendo ionizado, 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 até que chega esse valor aí, ó, de 3,10 elevado a 6 Newton por Coulomb, né? Então, quando chega esse valor, que é o mínimo, aí o raio desce, né?
Raio denso, o campo elétrico propicia essa movimentação de cargas, né? Que você sabe que um raio é uma movimentação de cargas explosiva, que produz um som fortíssimo e calor e uma carga altíssima, que pode matar uma pessoa facilmente. Então, o campo elétrico polariza o material dielétrico a ponto de tornar o material isolante em um condutor. Os elétrons presos passam a se movimentar. Conceito de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica nada mais é do que elétrons em movimento, né? Elétrons em movimento é corrente elétrica. Então, veja que o material isolante passa a ser condutor. Então, aí o que a gente pode dizer, né? Será que todo material é absolutamente isolante, né? O plástico, ele é um isolante absoluto, né? A porcelana, xícara de porcelana, prato de porcelana, ele é um isolante absoluto? Será? Depende do campo elétrico, entendeu? Porque se a corrente elétrica for muito alta, esse material pode passar para o outro lado, né? Se a pressão for grande, muda de lado, né? Passa de isolante para condutor. Ruptura dielétrica, né? Essa figura aí, ela é do livro do Halliday, né? Física Superior, Física 3, Halliday e Resnick. Então, o que acontece? Uma pessoa está aí em A, né? Está aí na superfície da Terra. E o que acontece? A superfície está positiva, né? Está positivamente polarizada. Aí o que acontece? A nuvem lá em cima, aí em B, ela tá negativa, lá a parte de baixo dela tá negativa, os elétrons lá procurando um caminho para descer. E aí por que os cabelos dela tá desse jeito? Cabelozinho levantado e tudo espalhado, né? Um não encosta no outro. Eletricidade estática, né? Lembrem-se que se ela tá positiva, os cabelos estão positivos, então os positivos se repelem, significa que os cabelos dela, um fio, tá longe do outro, porque positivo com positivo estão se repelindo, né? Então os cabelos dela estão positivos. Então o corpo dela, um exemplo aí em C, tá sendo como se fosse um condutor de eletricidade. Então o que ela tem que fazer? Correr daí, né? Se abrigar. Porque já já vai cair um raio na cabeça dela, ela vai morrer, né? Se isso fosse verdade, né? Se isso acontecer com você, saia logo de onde você tá, corra, entendeu? Se abrigue. Lá na frente eu vou explicar melhor. Então tá aí, ruptura dielétrica. Olha só essa torre aí bem alta, né? O raio caindo no alto da torre, que é o caminho mais rápido, né? Mais fácil. O ar entre a torre e a nuvem se ionizou, né? Até que se tornasse propício a passagem dos elétrons, né? Que é o raio. Então, o alto campo elétrico próximo às pontas dos para-raios favorece a ruptura dielétrica, né? Então, é por isso que os raios, eles têm essas pontinhas, né? É uma característica física, devido a essa característica que as pontas têm maior densidade de cargas. E é muito interessante isso aí, né? E utilizado nos para-raios. Vamos aqui a exemplos. Rigidez dielétrica, né? Ruptura dielétrica. O caso do ar é 3 vezes 10 elevado a 6 volts por metro. Então é o seguinte. Esqueça esse 10 elevado a 6 e olha, observe os valores. Ó, 3, 16, 60, 12, 12, 10 e 20 a 30. Então, o ar, ele é 3, né? O papel é 16. Então, significa que o papel, a ruptura dele, a capacidade dele de isolante é 16 sobre 3, né? É bem maior, né? Porque o papel é 16 e o ar é 3. Então, o papel ele não é um bom condutor. O Teflon, né? Que é aquele material lá que tem nas frigideiras, antiaderente, Teflon, que
Se você quiser saber a fórmula química dele, lá na química, que é o carbono, né? A ligação dos carbono com carbono arrodeado de flúor, né? É o Teflon. Material bastante liso, com um coeficiente de atrito bem baixo. Aí o que que acontece? Você vai fritar um ovo, o ovo não gruda. A borracha, né? Que é outro polímero, que nem o Teflon, tem esse coeficiente 12, né? 2,10 a sexta. Então, quanto maior o coeficiente, mais isolante esse material é. Quanto maior esse valor aí, mais isolante esse material é. E se é mais isolante, significa que ele é mais difícil de ser ionizado, né? De se passar eletricidade nele. Porcelana também é 12, que nem a borracha. A madeira é um pouco mais condutora, 10, né? Principalmente se for madeira verde, né? Que tem muito líquido dentro. Óleo de transformador, 20 a 30, né? Olha só, o óleo de transformador só perde para o Teflon. E o que é esse óleo de transformador? Se você ver bem, né? Existem os transformadores no poste, né? Vamos aqui a observação. Já eu explico essa parte aí. O campo elétrico externo é grande o suficiente para tornar um material isolante em condutor. Então vamos lá. Tá aí um transformador, né? Se você olhar no seu bairro, você vai ver aí a cada uma quantidade de casa, né? A potência de consumo de energia de uma casa é baseada no transformador, né? Se o transformador é de, por exemplo, 6.000 kVA, né? 6 kVA, né? Que é 6.000 watts, né? Então, depois eu posso explicar. Se você notar, VA é a mesma coisa de W, potência, watts, né? Que potência é volts vezes ampere. Então, mas o termo técnico, né, para quem trabalha com energia é VA, né? 6 kVA, né? K é de quilo, né? Quilo 1.000 vezes, né? 1.000 vezes watts, né? Então, 6 kVA significa que é 6.000 watts, né? Então, naquela região em que esse transformador faz a mudança de voltagem, né, alimenta com energia, tem que ter um consumo nessa faixa de 6.000 kVA. Se o consumo daquelas casas for maior do que a potência do transformador, aí acontece aquilo que muitas vezes a energia fica fraca, a energia cai a voltagem, aí desliga, quando você liga ar-condicionado a voltagem cai, aí depois volta forte, aí fica aquela fuleiragem, né? Então, dentro tem o óleo de transformador. Esse óleo de transformador, o que que acontece? Um transformador, ele pega a energia daqueles fios mais altos no poste, né? Aqueles 3 fiozinhos bem altão, às vezes tem mais, que é alta tensão. Ali é por volta de 6.000 volts, né? Aí o que que ele faz? Entra no transformador, tem lá um conjunto de bobinas, né? E aí você sabe que energia em movimento produz campo elétrico. Aí esse campo elétrico, através desse transformador, transforma para 220 que está aí na sua tomada. Entendeu? Cai a voltagem, né? E sabemos que quando cai a voltagem, aumenta a amperagem, né? Pelas fórmulas físicas. E aí o que que acontece? Esses campos elétricos criados dentro, para eles não ficar ionizando as peças entre si, tem o óleo de transformador, que é o isolante. O óleo de transformador é o que isola. Por isso, o coeficiente dielétrico dele é alto, né? 20 a 30. Então, o que faz se usar óleo de transformador dentro é porque ele isola as peças entre si, para não ficar se ionizando umas às outras. Isso vai atrapalhar. Interessante, né? Uma questãozinha. A respeito da condutividade elétrica, né? A respeito da condutividade elétrica e térmicas de matéria, marque a alternativa correta. Somente os metais
podem conduzir eletricidade e calor? E aí? O que vocês acham? Vai mudar a opinião de vocês? Somente os metais que conduzem eletricidade e calor? Não, meu amigo. Qualquer matéria pode conduzir, depende do campo elétrico. Se o campo elétrico for muito grande, não há matéria que, que seja condutora. Então, tá errado, né? Somente aí, tá errado. Em hipótese alguma, um dielétrico pode conduzir corrente elétrica ou calor. É erradíssimo, né? Os metais destacam como bons condutores elétricos, porque possuem excesso de próton em sua estrutura atômica. Nada a ver, né? A gente sabe que a condução de eletricidade é simplesmente pela superfície, né? A camada de valência lá do, da matéria, né? Lá do átomo. Você sabe que tudo gira na camada de valência. As transformações químicas, né? As reações, tudo é a camada de valência. Pode notar que na química você só estuda mais a camada de valência, que é importante. Os materiais são isolante elétrico, os materiais que são isolante elétrico possuem alta condutividade elétrica. Contrário, né? Eles na verdade são mal condutores. E um material é melhor condutor que outro quando possui valor de condutividade elétrica maior. É letra E, né? Letra E. Viu? Então, terminando aqui a nossa apresentação.